Bom dia, eu sou Péricles Vasconcelos e o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor, conhecer as doenças mais frequentes, problemas de saúde que tira a nossa alegria de viver, tira nossa paz, né? Tira nosso bem-estar. Então, promover saúde hoje sempre, programa Dicas de Saúde. Estou aqui com Paulo Sérgio, operador de áudio, e vamos ficar até próximo às 9 horas. 9 horas terá a missa transmitida pela FM Padre Cícero, diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Eu sou médico, para quem não me conhece, do aparelho digestivo, clínico e gastroenterologista. E hoje é um dia que vamos falar bastante sobre cirurgia. Cirurgia necessária, cirurgia opção, quando bem escolhida, pode resolver diversos problemas, pode curar diversas doenças e pode ajudar também diversas pessoas. Nosso convidado de hoje está aqui já conosco. Daqui a pouco você vai também nos ver no Facebook. Rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero 104,5 no Facebook, você nos vê. Na FM Padre Cícero Rádio 104,5 você nos escuta, certo? E, como eu falei, o nosso convidado de hoje é o Dr. Nélio Barreto. Dr. Nélio Barreto é um cirurgião geral, faz cirurgia videolaparoscópica e faz cirurgia bariátrica. Dr. Nélio Barreto é professor de medicinas, da parte principalmente cirúrgica, da Universidade Federal do Cariri, UFCA, do curso de medicina FAMED Barbalha. Ele se formou na UFC, Fortaleza, doutorando no Programa de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina do ABC Paulista, com ênfase em cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica é aquela de perda de peso. E vocês podem participar hoje fazendo perguntas para ele sobre esse tema e sobre cirurgia geral. Ele tem residência médica em cirurgia geral no Instituto José Frota, é especialista em cirurgia geral e videolaparoscópica, especialista em cirurgia bariátrica pela Associação Médica Brasileira, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, membro titular dessas sociedades que eu falei, vice-mestre da Regional Cariri, e tem essa experiência na nossa região caririense sobre cirurgia bariátrica e geral, com ênfase em videolaparoscopia, atuando principalmente na obesidade, né, e em cirurgia laparoscópica. Portanto, é o perfil do nosso convidado, Dr. Nélio Barreto Vieira. Bom dia, Dr. Nélio Barreto. Muito obrigado por mais uma vez ter aceito nosso convite para falar sobre cirurgia geral, cirurgia laparoscópica e cirurgia bariátrica. Bom dia, professor Péricles, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui e espero ajudar, né? Repassar um pouco de informação para quem precisa. Muito bem, então muitas informações, nós vamos aprender bastante hoje sobre cirurgia. Houve uma polêmica na semana e ele vai até explicar também os riscos, não são só as vantagens. As vantagens são inúmeras, uma cirurgia pode salvar a vida de uma pessoa, a gente sabe disso. Tem doenças que o tratamento é cirúrgico. Tem um tal de um abdômen agudo cirúrgico que ou opera ou morre, não é? Não é, doutor Nélio Barreto? É verdade. Eu trabalho num hospital de emergência, né? E querendo ou não, as emergências cirúrgicas, elas sempre vão chegar, independente da pandemia, né? Eu sou médico emergencista também, concursado do estado do Pernambuco.
Então, uma vez por semana eu tenho que ir, e as emergências cirúrgicas, independente disso, elas chegam. As apendicites da vida, né? As colecistites, as hérnias que encarceram, as pancreatites. Então, o abdômen agudo cirúrgico realmente também nunca deixa de chegar, né? Faz parte. Faz parte. E a cirurgia eletiva, que é aquela que a pessoa precisa fazer, mas logicamente não é urgente, né? É aquela cirurgia marcada, aquela cirurgia preparada, que se faz exames importantíssimos. Aliás, toda cirurgia se faz exames antes. Por mais urgente que seja, tem que avaliar o coração, tem que avaliar a história da pessoa para saber se tem alergias ou não, né? Isso. Tudo é feito com o maior zelo e a maior ciência, o maior conhecimento Possível, sobre a saúde possível de quem vai submeter à cirurgia. É verdade. Na realidade, as cirurgias, diferente da cirurgia de urgência você tem que fazer independente de qualquer situação. Urgência é urgência. Então, paciente que está com uma apendicite, por exemplo, e está com Covid, você tem que operar, independente de qualquer coisa. A cirurgia eletiva, não. A cirurgia eletiva é aquela cirurgia que você tem como preparar o doente para que ele tenha o melhor desfecho possível, né? Então, obviamente, você vai fazer uma avaliação cardiológica, a depender da idade, da história clínica do doente, uma avaliação da parte pulmonar, uma série de exames laboratoriais para poder ver a parte, se o paciente não tem uma anemia, uma disfunção renal, né? Então você tem que literalmente fazer uma revisão desse paciente, né? Antes de operá-lo, né? Para exatamente a gente evitar que durante o procedimento cirúrgico necessário, porque você não opera ninguém sem necessidade, obviamente, a ideia é sempre ajudar. Eu acredito que nós médicos, de uma maneira geral, partimos do princípio em ajudar alguém, né? Então você, obviamente, aquela frase que a gente aprende, primo non nocere, primeiro não ser nocivo, né? Então, já que a gente parte desse princípio de ajudar, a gente tem que sempre pesar os prós e os contras da cirurgia. Então, já teve paciente, inclusive bariátrico, que eu cheguei e disse, olha, infelizmente você perdeu o tempo, o time da cirurgia. Hoje em dia, seu coração não permite mais que você se opere, né? A sua pressão alta afetou o coração, você tem uma insuficiência cardíaca e você não por mim, você não se opera. Você não tem mais indicação. O risco é muito alto, né? Então, a gente sempre trabalha numa balança, comparando risco e benefício, né? Então, se a gente só opera o doente eletivamente, nós não estamos falando de urgência, mas eletivamente, se a gente tem como oferecer um benefício para aquele doente, sem oferecer tantos riscos àquele paciente, né? Muito bem, então cirurgia, quando necessário, bem indicado, salva vidas e melhora a vida de muita gente. E hoje vai ser esse assunto, como também ele vai falar, o Dr. Nélio Barreto, sobre essa cirurgia da obesidade, cirurgia para perder peso, aquela pessoa que já fez de tudo, já fez dieta, diversas orientações nutricionais, já fez atividade física, faz atividade física, faz tudo. Já passou no especialista em obesidade, que é o endocrinologista, e não consegue perder peso, ou não consegue perder do tanto que gostaria ou que deveria para não ter um risco cardíaco, etc. Aí recorre à cirurgia bariátrica. Ou até consegue perder, mas não consegue manter, né? Que é o pior, é o efeito sanfona. O paciente ganha, perde. Por isso que o cirurgião bariátrico, ele nunca deve ser o primeiro a ser procurado, né? Tem que, obviamente, tentar o tratamento com o endocrinologista, a mudança de hábitos alimentares. E mesmo a cirurgia, se você não muda os seus hábitos, mesmo a cirurgia, se você não muda os seus hábitos, você tem um risco muito grande exatamente de reganho de peso, pós-cirurgia, né? Quer dizer, o paciente, ele arranja um meio de, mesmo com o estômago pequeno,
de reganhar peso, né? Então é importante a questão da reeducação de hábitos, não só hábitos alimentares, mas hábitos de exercícios físicos, né? Até hábitos, que é o mais importante na realidade, o hábito mental, né? Como você encara a vida é muito importante. Mudança de comportamento para uma reeducação alimentar, não é isso, professor? Exatamente. Na minha tese de doutorado, a gente viu realmente que um dos fatores que afetava mais o reganho de peso é exatamente a parte psicológica, né? Então, eu sempre me questionei no consultório, porque o paciente obeso ele tem aquela disfunção entre o real e o percebido. Ele sempre chega no consultório e diz: doutor, eu não sei por que é que eu sou gordo, eu não como muito. Quer dizer, um paciente que não consegue perceber que está obeso, obviamente, porque tem um erro alimentar, eu sempre me questionei, será que eu não estou operando uma doença mental? Né? É mais ou menos isso. Eu sempre faço a seguinte analogia, professor Périx. O paciente obeso mórbido, o ideal realmente seria que ele não precisasse se operar e que ele pudesse fazer e aprender definitivamente a mudança de hábito. Só que eu sempre explico o seguinte: para aquela pessoa que está, por exemplo, se afogando, está numa piscina funda e está se afogando, o ideal é que a gente ensinasse ela a nadar, para ela não se afogar nunca mais na vida. Só que para quem está se afogando, não dá tempo para aprender a nadar. Você tem que jogar uma boia de salvação, tirar ela daquela situação e depois ensinar a nadar. A cirurgia bariátrica é mais ou menos isso. O paciente que está obeso mórbido, hipertenso, diabético, com uma série de problemas, ele vai morrer antes do tempo. Ele tem uma expectativa diminuída aí de 15 a 20 anos. Então ele vai morrer. É uma questão de tempo. Então, quando você... E ele não consegue mudar sozinho os seus hábitos. Quando você faz a cirurgia e ele perde peso, aí sim, chegou a hora de chegar. Agora você tem que mudar. A gente operou seu estômago. Tá na hora de você operar sua cabeça. Você tem que mudar os seus hábitos para não voltar àquilo que era antes, né? Exatamente. É muito importante tudo isso e você pode participar. Você pode ligar 3512-2000, fazer sua pergunta ao Dr. Nélio Barreto sobre cirurgia em geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia laparoscópica, que o pessoal chega a confundir com laser, né? Fala laser, cirurgia laparoscópica. Não tem laser, mas é uma cirurgia minimamente invasiva, quer dizer, não dá aqueles cortes grandes de antigamente. Se fazia cirurgia cortando bastante a pessoa e hoje são pequenos furos, né? Mas são furos de verdade, não tem laser não, né, doutor Nélio Barreto? Tem não. Na realidade, a cirurgia laparoscópica é um grande avanço, ao invés, é um menor trauma para o paciente, né? O paciente antigamente tinha que fazer uma incisão grande, lembre-se que uma incisão é um corte, é um trauma cirúrgico, e quando você diminui essas incisões, você diminui o trauma, e obviamente se o trauma ao seu organismo é menor, a sua recuperação, menos dor, né? A sua recuperação é bem mais rápida, bem melhor. Menos tempo de hospital, né? Menos tempo de hospital, retorno mais rápido às funções de trabalho, né? Então, é um risco menor risco de infecção respiratória, menor risco de hérnia, né? Que a incisão, hérnia incisional, ocorre na incisão cirúrgica. Então, menores riscos de uma maneira geral para o paciente. Muito bem. Esse programa que vocês estão assistindo, quem não está assistindo vai começar agora, está começando, né, a assistir, ou está ouvindo pela rádio, ele vai ser reproduzido depois, viu? Para você quiser assistir em outro horário, porque agora está ocupado ou quer passar para alguma pessoa, você pode ouvir em outro momento. O nosso companheiro Tony Santos, que apresenta o programa O Som do Brasil, ele grava esse programa e coloca no seu site clubesintonia.com. clubesintonia.com. Os 4 últimos programas ficam alguns meses, pelo menos 1 mês, 2 meses, para você ouvir em outro momento. Por falar no nosso amigo, compadre Tony Santos, sintonize aqui na FM Padre Cícero 104,5 a partir do dia 14 de fevereiro,
aos domingos, o programa O Som do Brasil. Música popular brasileira, todos os estilos de música do Brasil, né? Com o Tony Santos, que terá o seu horário ampliado. Agora o Som do Brasil será de 13 horas até às 16 horas. 13, quer dizer, 1 da tarde até às 4 da tarde. Todos os domingos, o melhor da música popular brasileira na FM Padre Cícero com Tony Santos. Outra forma de ouvir esse programa é o YouTube, né? O YouTube, a gente coloca o nosso endereço, podcast. Temos dois endereços, Gastroclínica Vasconcelos, podcast, e Dicas de Saúde, podcast. Você vai lá no YouTube, é só descrever Gastroclínica Vasconcelos, ou então Dicas de Saúde, e você encontra todos esses programas. Tem o programa com o Dr. Nélio, veio há 2 anos atrás, está lá no YouTube, sobre cirurgia bariátrica, tudo. Então você vai lá e escuta. E também no próprio Facebook, que você está assistindo agora, ela fica gravada, viu? E eu disponibilizo na minha página do Facebook, você fica assistindo a hora que você tiver um tempo maior, você fica, né? E você participa, você pode telefonar e você pode mandar mensagem, porque o telefone 3512-2000 é o mesmo do WhatsApp da FM Padre Cícero. Aí você pode participar. O Paulo Sérgio, o operador de áudio, está aqui e recebe sua mensagem, sua pergunta, né, seu áudio, e passa para o nosso convidado, o Dr. Nélio. É um aviso aqui para os ouvintes, colaboradores, quem participa, né, ativamente da nossa programação. É o Clube de Amigos. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbio 17:17. Faça parte do Clube de Amigos da Rádio FM Padre Cícero. Colabore para que esta obra de comunicação da nossa região continue promovendo o bem. Faça seu cadastro como amigo da rádio. Você nos ajuda a levar uma programação que todos os dias educa, evangeliza, informa e alegra. Saiba como ser amigo ou amiga da rádio ligando, enviando uma mensagem de texto ou de voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube de Amigos 3512-5824. 3512-5824. E você que já é amigo, amiga da rádio, nossa gratidão. E que Deus abençoe cada vez mais você e sua família. Permaneça fiel. Sua oração e doação financeira são responsáveis por toda essa bênção que é a FM Padre Cícero para muitos corações e famílias. Clube de Amigos, juntos somos mais amigos. Assunto de hoje, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Tem até uma campanha interessante, Fevereiro Verde, câncer de vesícula. O câncer de vesícula não é tão frequente, pelo menos para descobrir, mas às vezes a pessoa vai operar um pólipo, vai operar um cálculo, uma pedra, e quando faz a biópsia já é um começo, né, de câncer. É verdade, Nélio. Professor. Na realidade, as doenças da vesícula, né, o cálculo na vesícula biliar, que é a mais frequente, ela é uma doença realmente extremamente frequente, né, diferente do câncer. Só que algumas predisposições, um pólipo, né, como você mesmo disse, na vesícula biliar, um cálculo grande, mais de 2 centímetros, que fica erodindo cronicamente a parede da vesícula biliar, né? Então isso pode levar a um câncer de vesícula biliar. E, de qualquer maneira, ele se apresenta semelhante à inflamação da vesícula biliar, pela presença do cálculo, normalmente, via de regra, né? São raros aqueles cânceres que se apresentam com pólipo, na realidade, e que não tem sintomatologia, mas também acontece, né? Paciente que já chega com diagnóstico de uma massa ali na vesícula biliar. Mas isso são em pacientes mais idosos, pacientes acima de 60 anos de idade, né? É a apresentação mais típica. Mas o mais comum realmente são as dores devido aos cálculos da vesícula biliar. Muito frequentes, muito comuns realmente.
Vamos para o nosso primeiro apoio cultural, Paulo Sérgio. Estão conosco no Facebook a Marlene Almeida, que deseja um bom dia. Bom dia para você e sua família também, Marlene. A Tereza Barbosa diz: Dr. Pérez, parabéns pelo seu programa, sempre oferecendo orientações à saúde. Obrigado, Tereza Barbosa. Ribanilma Carvalho diz: muito bom esse programa, obrigado, Ribanilma. E Silvana Souza, de Barbalha, diz: bom dia, eu sou Silvana. Oi, Silvana, eu sou Péricles. Bom dia para você e sua família também, Silvana Souza. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, depois a gente volta fazendo perguntas para o nosso convidado, Dr. Nélio Barreto, cirurgia bariátrica, cirurgia laparoscópica. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Sou Péricles Vasconcelos, médico aparelho digestivo, gastro e clínico geral, como era chamado antigamente, né? Clínica médica. E estou aqui com Paulo Sérgio, operador de áudio e som, e com o nosso convidado, Dr. Nélio Barreto. Dr. Nélio Barreto é cirurgião geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia laparoscópica, a cirurgia moderna, minimamente invasiva do abdômen, e cirurgião bariátrico, as cirurgias para perda de peso. E ele veio gentilmente nos dar essa entrevista, nos orientar para a gente entender essa cirurgia bariátrica e a cirurgia laparoscópica também. Você pode participar 3512-2000, fazer suas perguntas para o Dr. Nélio Barreto. Ele é professor da FAMED UFCA, está concluindo o seu doutorado em São Paulo, já está incluso mestrado, né? É professor federal, de Universidade Federal. Então, doutor Nélio, nos explique como é essa cirurgia bariátrica. Só é um tipo? Tem mais de um tipo? Antes de mais nada, é importante a gente entender, assim, como a gente já discutiu, né? A gente tem que ver a questão das indicações. Quem tiver indicação, a gente tem que individualizar o tratamento de acordo com o paciente. Nem todo paciente precisa fazer. Aqueles que precisam fazer, você tem que tentar identificar que cirurgia serviria melhor para determinado tipo de doente. As indicações é a obesidade mórbida, né? Isso, quando aquele índice de massa corpórea é de 40 para cima. Índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, de 40 kg por metro quadrado para cima. E aquele paciente que tem um IMC de 35 a 39, se tiver doenças comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, problema, artropatia de peso, que é problema de joelho, tornozelo, quadril, apneia do sono, né? Depressão, infertilidade, também entram no rol atual. Também entra porque, além de sofrer muito, existem riscos cardiovasculares, né? Com certeza. De levar a obesidade levar à morte. Na realidade, é aquela história que a gente estava falando, né? Da balança, do pró e do contra. Esse grupo de doentes que a gente está citando são os pacientes que têm o risco cardiovascular aumentado. A gente sabe que esses doentes, eles vivem em média de 15 a 20 anos menos do que a população normal. População que não tem esse problema. Então, isso justifica uma cirurgia para tentar trazer de volta, tanto a expectativa, aumentar a expectativa, mas trazer de volta para o paciente a questão não só da expectativa, mas a qualidade de vida, que é importante, né? A gente tem que lembrar que o paciente... Eu lembro de um paciente de Jardim, Péricles, que me marcou muito. Um paciente que me procurou inicialmente com 160 quilos, não quis se operar. Na época, o prefeito, se eu não me engano, de Jardim ia pagar a cirurgia dele. Ele não quis se operar por medo. Ele voltou a me procurar assim, uns 2 anos depois, 2, 3 anos depois. Já tinha passado de 160 para 270 quilos, já não andava, né? A gente estava organizando, dessa vez ele não tinha convênio, a gente estava organizando para operá-lo pelo SUS na época em Fortaleza, colocar um balão para perder peso, para diminuir o risco, para poder operar. E esse doente, ele literalmente já não dormia mais, que ele tinha que ficar sentado, ele não conseguia, né? Pressão alta, já não andava. Então, o sofrimento que esse paciente passou, né?
Infelizmente ele chegou a vir a óbito devido à lentidão do nosso sistema de saúde público, né? Infelizmente esse especificamente veio a óbito com 46 anos. Então, quer dizer, morreu bem menos, né? Morreu bem jovem, na realidade. É verdade. Chegando aqui as reações dos ouvintes, a Tereza Barbosa diz que Dr. Nélio Barreto é um excelente profissional, ele é amigo da família do Padre Barbosa, um fraterno abraço. É, demais. Operei o Padre Barbosa, operei a mãe dele, já falecida, né? São pessoas no meu coração, literalmente. Que beleza. E a Sônia Aparecida está nos assistindo do Rio de Janeiro, nos assistindo ou nos ouvindo, ela não deixou claro. Deve ser assistindo, né, pelo Facebook. Você também pode nos ouvir de qualquer região do mundo pelos Radiosnet, o aplicativo Radiosnet. Ah, mas eu vou perder o programa porque eu vou para Fortaleza. Você está lá em Fortaleza, está em Recife, você bota Radiosnet no horário e no Facebook você assiste. A Sônia Aparecida, ela diz, bom dia para todos vocês aí de Juazeiro do Norte, já fui aí, essa cidade linda, mas sou de Tamboril, Ceará, e moro aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Sônia, pela audiência, viu? Obrigado por ter dado esse testemunho. Mais uma pessoa, bom dia, doutor Péricles e todos que fazem o programa Dica de Saúde, e todos os entrevistados, feliz domingo, José Sinésio Teixeira Sobrinho, Zezinho, de Barbalha. Obrigado, Zezinho. Bom domingo para você e sua família. Uma pergunta para o doutor Nélio. Doutor Nélio Barreto, uma pessoa que faz uma tomografia computadorizada do abdômen, nela acusou uma pequena hérnia no umbigo. A pessoa não disse exatamente, né, os centímetros. Como seria essa cirurgia? Ainda irei mostrar os exames ao gastroenterologista, mas estou curiosa. É a Maxilene e ela agradece o que você vai responder. Uma hérnia, na realidade, é um defeito de fechamento da parede abdominal. E isso permite a passagem de estruturas de dentro do abdômen para fora. Inclusive, uma alça intestinal pode passar por dentro do buraquinho da hérnia e esse buraco literalmente apertar essa alça e essa alça pode estrangular, necrosar. Então, é uma patologia que exige um tratamento cirúrgico. Você vai ter que ser operado dessa hérnia para corrigir, para fechar esse buraco, né? Para evitar que ela venha eventualmente a encarcerar e, pior, venha a estrangular. A cirurgia é simples, uma pequena incisão no umbigo, você solta o umbigo, fecha o buraquinho da hérnia e volta a fixar a cicatriz umbilical. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a infecção, né, a pandemia do coronavírus, as vacinas, né, já 3,5 milhões de brasileiros já tomaram a vacina, que maravilha, né? Todo dia mais de 400 mil brasileiros tomam vacina e vamos continuar tomando. Eu já tomei minha primeira dose. O professor Nélio já tomou sua primeira dose? Devido eu trabalhar no Hospital Regional de Uricuri, né? Ser concursado lá na emergência, e lá tem uma área CIRAG, então eu fazia tanto os acessos centrais quanto as traqueostomias do paciente CIRAG, né? Isso. Então, por me caracterizar como linha de frente, né? Durante esse ano realmente desafiador, né? Eu já tomei a primeira dose e sexta agora passada eu tomei a segunda dose. Ah, muito bem, já tomou as duas. Eu tomei porque eu já estou também atendendo nas duas universidades, né? Na Estácio FMJ e na Barbalha, né? Presencial, né? Atendendo os pacientes e com os estudantes. Claro, com cuidado, com distanciamento, poucos alunos, mas a gente está atendendo. Então, a gente foi convocado para os que estão atendendo, né? Isso, a receber a primeira dose, com 28 dias receber a segunda dose. Graças a Deus que devagarzinho esse problema aparentemente é lento e tem a ansiedade do povo para tomar logo, mas a gente sabe que é o mundo todo querendo essas vacinas, o mundo inteiro, por isso que é um pouco lento. Mas se Deus quiser vai ser vacinado. É uma questão agora só de produção, já que
comprovou-se a questão da segurança, que o importante da vacina é a questão da segurança, né? Exato. Saber que ela funciona, mas também saber que ela é segura. Mas, obviamente, sabendo agora que ela funciona e que ela é segura, tem a questão da produtividade, né? Precisa ter uma produção de vacina suficiente para a população mundial, que é muito grande. Então, isso demanda tempo. Demanda tempo. E essa primeira fase, os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão atendendo presencialmente e atendendo mesmo pessoas com coronavírus ou com suspeita de coronavírus. E também os idosos, né? Os idosos, os índios, né? Uma boa parte dos índios já foram vacinados. Os idosos, por idade, vai descendo, o pessoal de 90 anos, agora já está no pessoal de 85 anos. Aí a cada chegada, segunda-feira chega mais vacinas aqui, porque as que estão aqui foram praticamente todas usadas. Mas segunda-feira chega mais. E os outros grupos vão ser contemplados, se Deus quiser. Atenção, você empresário e empresária, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só na Rádio FM Padre Cícero você encontra programação educativa e religiosa de qualidade, pacote promocionais com diversas chamadas, horários de grande audiência, bonificações, assessoria permanente e o melhor valor, os melhores valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco, 3512-2000. Faça parte desta família, seja apoiador cultural da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O doutor Nélio Barreto estava falando sobre a cirurgia bariátrica quando chegou às perguntas dos ouvintes. Tem um tipo, tem dois, tem mais de dois tipos, doutor Nélio? Aqui no Brasil... existem vários tipos de cirurgia bariátrica, mas aqui no Brasil as regulamentadas é o bypass gástrico, que é uma cirurgia que você grampeia e separa um estômago, cria um estômagozinho pequeno e sutura esse estômagozinho pequeno no intestino, que é a cirurgia mais antiga, é a cirurgia que até eu mesmo é a mais realizada, né? Aqui eu fui o pioneiro aqui no Cariri. E dos meus cerca de 300 e poucos doentes, 250 são bypass. A outra cirurgia mais realizada, que hoje no mundo é a mais realizada atualmente, né? Os Estados Unidos realiza mais a gastrectomia vertical do que o bypass. No mundo inteiro é uma tendência mundial, né? E inclusive eu também hoje em dia realizo mais a gastrectomia vertical do que o bypass. Tem suas indicações o bypass ainda, né? Mas se você puder fazer uma cirurgia mais fisiológica e uma cirurgia mais simples para o doente, né, é melhor para o paciente. Então, a gastrectomia vertical no mundo inteiro, não sou eu que estou dizendo, é o mundo inteiro, e os trabalhos mostram que a potência metabólica das cirurgias são semelhantes, são praticamente iguais, né? Então, hoje em dia, o mundo inteiro faz menos bypass e mais o sleeve, a gastrectomia vertical, já que são semelhantes, e o sleeve é uma cirurgia para o paciente mais fisiológica, mais simples para o paciente, né? Então, hoje em dia a gente não faz a gastrectomia vertical quando o paciente tem um refluxo já grave, intratável, um esofagite grau C, aí obviamente isso é uma contraindicação de fazer uma gastrectomia vertical. Você vai ter que fazer um bypass, né? Obrigatoriamente é uma das poucas indicações hoje em dia do bypass, né? No meu ponto de vista. Existem outras cirurgias aqui no Brasil que hoje em dia não são mais realizadas de rotina, porque à medida que você aumenta a potência metabólica da cirurgia, você aumenta os riscos também dela. Os riscos de desnutrição, de diarreia, de hipoalbuminemia, de anemia. Então, lembrando de novo o que eu falei no início, né? Primeiro, não ser nocivo, primo non nocere, né? Então, a gente tem que pesar muito bem essa balança, exatamente para a gente ajudar sem prejudicar, né? Então, tem o duodenal switch, que ninguém praticamente realiza mais no mundo, né? Que é o switch duodenal, é um derivado do scopinaro, né? Mas existem algumas cirurgias que estão ainda em vias, vamos dizer assim, de aprovação,
que você mistura a gastrectomia vertical, né, aumentando a potência metabólica dela, que é a bipartição intestinal, né? Mas isso, obviamente, para os pacientes superobesos, né? Nós estamos falando de pacientes com IMC de 60 para cima, né? E naqueles 15% de pacientes na qual a gastrectomia vertical, vamos dizer assim, naqueles 15% que tiveram reganho de peso após uma gastrectomia vertical, que tanto o bypass quanto a gastrectomia vertical podem ter reganhos de peso. E a principal causa de reganho de peso é exatamente a não adequação do paciente às mudanças de vida que ele precisa fazer. Não é porque ele fez a cirurgia bariátrica que ele não precisa fazer nada. Ele tem que mudar o seu estilo de vida. A cirurgia vai te ajudar, aquela história que eu estava dizendo, a cirurgia é uma boia de salvação, para tirar dali daquele afogamento, para lhe tirar daquela situação de risco de vida imediata. Mas depois que lhe tirou daquilo, você tem que aprender a nadar. Você tem que aprender a mudar seus hábitos, a fazer atividade física, a comer uma comida saudável, saber que o seu corpo envelhece. Se ele envelhece, seu metabolismo também diminui. Daí a importância de se manter ativo, né? Você achar uma atividade física que lhe dê mais prazer. Eu, no meu caso, é o ciclismo, mas cada um tem o seu, né? Você tem que mudar. Eu pedalo, até pedalava muito antes da pandemia, agora da pandemia evitei mais, mas eu pedalo com um paciente, o Edvanaldo, que eu operei, que tem 9 anos de cirurgia bariátrica, que continua com peso estável. Perdeu, se eu não me engano, 40 e poucos quilos e continua bem. Maravilha. Então é a questão de mudança de vida. É importante isso. Um alô para a Dodes do Crato, que está nos assistindo no Facebook. Comunicado de programação. Acompanhe o mais novo programa da FM Padre Cícero, o Horto do Meu Padim. O Horto do Meu Padim. A partir do dia 14 de fevereiro, próximo domingo, todos os domingos, de 16 às 17 horas. 4 às 5 da tarde, apresentação Francisco Mário. Divulgue e sintonize o Horto do Meu Padim. Dr. Nélio Barreto, uma pessoa que não tem indicação, ou porque não tem indicação para fazer cirurgia bariátrica, ou porque não tem o índice de massa corpórea 40 ou mais, ou porque não tem fatores de riscos com debilitação da saúde ou risco cardiovascular, mas que está acima do peso, que está com sobrepeso ou bem que está com obesidade grau 1, que é aquela obesidade que não chega a ser mórbida. Você já falou algumas coisas importantes, mas gostaria que você reforçasse. Qual a indicação? O que é que essas pessoas têm que fazer, já que a cirurgia pode, numa balança sobre custo-benefício, pode ter mais problemas do que benefício? O que é que essa pessoa deve fazer para conseguir as metas de reduzir o peso, como provavelmente gostaria demais que acontecesse? A gente tem que sempre lembrar que a obesidade é uma doença crônica e incurável, né? Os pacientes que eu faço bariátrica às vezes acham ruim quando eu falo isso. Ela não tem cura, ela tem controle, é diferente. Então, esses pacientes que não têm indicação de cirurgia, e mesmo os que têm indicação de cirurgia, mas ainda não fizeram um tratamento clínico adequado, eu não opero. Então, agora, isso é de cada um, estou falando eu. Né? O correto, no meu ponto de vista, o ético, no meu ponto de vista, é você indicar que o endócrino, que é o especialista para tratar a obesidade, o endocrinologista, com acompanhamento com nutricionista, com um educador físico, com um psicólogo, já que é uma doença mental, que tem um caráter mental tão forte, né? Então, a partir daí, fazer o tratamento. Se no período aí de 2 anos de tratamento, aqueles que têm indicação de cirurgia, não conseguir êxito, tudo bem, indicar a cirurgia. E aqueles que você falou que não tem nem indicação de cirurgia, não tem nem o que discutir. O tratamento é clínico, o tratamento é com endocrinologista, nutricionista, educador físico, psicólogo, mudar de vida, mudar a sua prioridade de vida. A gente vive numa sociedade literalmente obesogênica. A sociedade vai lhe tornar obeso. Infelizmente, hábitos errados, né? Você tem que trabalhar demais, você tem que produzir demais, a sociedade lhe exige isso, você tem que ter
um padrão, né? Padrão Instagram, que é um padrão que não é real. Todo mundo é feliz, você não vê ninguém triste no Instagram. Então você tem que ser feliz, tem que ter sucesso, e você morre de trabalhar porque você acha que ter sucesso é ter dinheiro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então você dá muito foco no trabalho, esquece da sua família e esquece do principal, o presente que Deus lhe deu, que é o seu corpo, a sua saúde. Então, se você não cuida da sua saúde, nada feito, né? A própria sociedade, como eu falei, lhe força a isso, né? Se você tem que se adequar a esses padrões. E o pior, a disponibilidade de comida hoje é muito fácil. O homem das cavernas, antigamente, ele tinha que caçar a comida, ele fazia exercício para poder comer. Hoje em dia, você vai no mercantil, compra tudo de carro, chega de carro em casa, faz tudo. E outra coisa, alimento com alta digestibilidade. Um alimento que nem precisa digerir, né? É um alimento que, esses fast food, você passa no fast food aí tá cheio, né? De refrigerante, que é, infelizmente, água com açúcar, né? Não é que você não possa beber, mas beber bem menos do que deveria, né? Você bebe não é para estar bebendo todo dia. Eu conheço paciente bariátrico que dizia que não bebia nem água, era só refrigerante, né? Então, assim, é uma inversão. O que é saudável é água, né? É uma inversão. Você tomar um refrigerante uma vezinha na semana não vai fazer mal, você não vai ficar gordo por causa disso. Então não é o refrigerante que é o vilão, é o seu hábito errado de estar tomando de manhã, de tarde, de noite, no café da manhã, refrigerante, no almoço, refrigerante, e para dormir, refrigerante. Então tudo demais, como dizia minha avó, tudo demais é veneno. É por aí, né? É verdade. A Dodis do Crato, ela diz que é ouvinte do programa há muito tempo, acha maravilhoso o programa. Deus abençoe você. Obrigado, Dodis, e também aos profissionais de saúde que nos orientam através desse programa. É a Dodó do Crato. Obrigado, Dodó. A Lúcia Sampaio também está nos ouvindo. E tem um aviso aqui da senhora Tassiana Rodrigues Brito. Ela está precisando de um emprego, ela está desempregada, a Tassiana Rodrigues Brito. Ela tem experiência como cuidadora de idosos. Olha aí, pessoal. Cuidadora de idosos, como é difícil, né? Porque exige muito tempo, né? Muita dedicação e muito jeito. Ela, então, é cuidadora de idosos e serviços gerais. Tem disponibilidade para até outras oportunidades. É mãe de 3 filhas e pede para quem puder ajudá-la ligar para 99944-0847. 99944-0847. Então vamos ajudar a Tassiana Rodrigues Brito, que quer trabalhar. Ela tem 3 filhas para criar, cuidar, educar, alimentar, vestir. Então quem puder, né, ela cuida de idosos, serviços gerais. Tassiana Rodrigues Brito. Liga para cá, para a rádio, oferta de emprego, e a gente passa para ela, ok? Vamos para mais um mais um apoio cultural, Paulo Sérgio, e depois a gente volta com mais perguntas para o doutor Nélio Barreto, cirurgião geral, cirurgia bariátrica, cirurgia laparoscópica. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Vamos ouvir o Minuto do Sono? Paulo Sérgio, é o nosso psiquiatra, médico do sono, é o Dr. José Péricles, que nos dá dicas sobre dormir melhor. É tão importante dormir, né? Vamos ouvir Minuto do Sono. Você já reparou que cada vez mais as pessoas vêm tendo problemas para dormir? Hoje vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, eu me chamo Péricles, sou médico do sono. Apesar da insônia sempre existir, as pessoas se queixarem de problemas para dormir ser algo frequente, é bem verdade que de um tempo para cá as pessoas vêm tendo mais dificuldades, tanto para iniciar o sono quanto para manter o sono durante toda a madrugada. Quando o sol vai indo embora, quando a lua e a noite está chegando, pela vida moderna que a gente tem, nem sempre deixamos
de ficar em contato com as luzes. Rapidamente ligamos as lâmpadas, ligamos a televisão e colocamos os smartphones, computadores ou tablets muito próximo da nossa cara, do nosso rosto. Os nossos olhos, a retina absorvem aquela luz e meio que engana o nosso cérebro. É como se ainda estivéssemos durante o dia. Algumas pessoas podem se prejudicar e ter dificuldade de iniciar o sono por essa rotina tão grande de estar sempre em exposição às luzes artificiais. Então, a dica para quem quer voltar a dormir melhor seria 1 hora ou 2 horas antes de tentar dormir, você já pega leve, ficar longe das luzes artificiais, você ir desligando tudo ou diminuindo a quantidade de dispositivos nos seus olhos, para quem sabe assim, aos poucos o nosso corpo vá ficando cansado e o sono chegar mais rápido. Essa é uma das dicas. Nada disso substitui a avaliação médica, caso você tenha problemas mais graves relacionados ao sono. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Vocês acabaram de ouvir o psiquiatra, método do sono, Dr. José Péricles, dando dicas, né? O minuto do sono, é importante dormir bem. E o Dr. Nélio Barreto está falando sobre cirurgia bariátrica e vai falar também sobre a cirurgia laparoscópica, agora mesmo. Como é, Dr. Nélio Barreto? Antigamente era uma cirurgia, você fazia um corte grande, uma incisão grande, abria a pessoa para tirar um tumor, para corrigir uma hérnia, para tirar uma vesícula. Hoje dá para se fazer tudo isso com aqueles furinhos e operando sem abrir, ou seja, por uma câmera, por um vídeo, por uma televisão. Nos explique isso. A cirurgia laparoscópica ela é um grande avanço, né? Menor trauma cirúrgico. Então, hoje em dia, praticamente todas as cirurgias podem ser feitas por via laparoscópica, esses pequenos furinhos. Desde a bariátrica, né? Existe até uma escala de grau de dificuldade técnica, né? Mas a bariátrica, dá para fazer retirada. Teve alguns pacientes aqui, acho que uns 3 ou 4, que é mais raro, de uma púrpura trombocitopênica, que foi feita uma esplenectomia, que eu fiz uma esplenectomia por vídeo, né? A esterectomia, as hérnias inguinais, né? Dá para retirar até neoplasias, né? Câncer de cólon, câncer de estômago, né? Então, até um grande amigo meu que fez cirurgia cardíaca lá no INCOR, que mora em Fortaleza, ele opera algumas cirurgias cardíacas por videolaparoscopia, né? São pequenas incisões. Obviamente tudo depende do desenvolvimento tecnológico, né? A cirurgia laparoscópica hoje em dia, inclusive, ela tem agora uma migração para um nível tecnológico mais alto, que é a cirurgia robótica, né? Que você opera um robô que lhe dá uma liberdade de movimento maior, porque o robô ele tem articulações tipo punho da mão humana. Então você consegue fazer uma sutura que uma cirurgia laparoscópica convencional teria uma dificuldade muito grande de fazer. Com a cirurgia robótica você consegue fazer cirurgias bem mais complexas, né? Com uma liberdade de movimento maior dentro da cavidade abdominal, por exemplo, né? Só que obviamente a plataforma do robô é algo muito caro, né? As capitais tem São Paulo tem vários, mas a Fortaleza acho que tem 1 ou 2, Recife tem 2, então o robô realmente é uma plataforma que torna um acesso mais difícil para o paciente.
Entendo. Então, essa cirurgia videolaparoscópica, ela chegou mais ou menos final da década de 80, por aí. 1988. Pronto. Aí os médicos, cirurgiões, eles foram aprender. Eles se adaptaram, eles fizeram treinamentos. E os médicos mais jovens, no final da década de 80, 90, aí não, eles já foram aprendendo, como quem diz assim, esse é o futuro, esse é o presente, presente e futuro. E nem foi muito, ou não, é obrigatório você só poder fazer a cirurgia laparoscópica se antes você tiver experiência com cirurgia aberta. O ideal, né, é que você saiba fazer as duas, porque às vezes a cirurgia laparoscópica, ela não dá para, por algum motivo, não tem como fazer. Aí né? tem que converter na aberta, né? E você vai ter que abrir, você vai ter que converter, né? O paciente Existe já está essa lá possibilidade. anestesiado e com o problema de saúde, né? Você não Oi? pode... Ele já está lá, anestesiado, com o problema de saúde. Aí quando não dá para fazer por laparoscopia, quais são as contraindicações? Ou o que é que atrapalha a cirurgia laparoscópica? Realmente existe isso, né? A cirurgia laparoscópica, ela, como eu lhe falei, ela tem um limite, né? Então você pega um paciente, por exemplo, você está pensando que está operando um apendicite, né? E eventualmente durante a apendicite você descobre que o paciente está com tumor no cólon direito, né? Então tem que se ver, obviamente, se aquele cirurgião tem esse treinamento também na cirurgia oncológica, porque aí não vai ser só a retirada do apêndice, então vai ter que retirar o cólon direito também. Então você precisa do treinamento e material específico para isso. Grampeador, tesoura ultrassônica, para ajudar o desenvolvimento tecnológico que te permite fazer uma cirurgia laparoscópica mais avançada, né? Então eu já tive paciente com pensou que era um apendicite e era na realidade uma tumoração no cólon, no seco, no cólon direito, que teve que fazer uma hemicolectomia direita. Lógico que no início da minha formação eu não teria conseguido fazer, teria que converter, porque eu não tinha esse treinamento, né? No início, quando eu acabei minha residência, eu sabia fazer apendicite, não sabia fazer uma hemicolectomia por vídeo, por laparoscopia. Então, obviamente, depende do treinamento do cirurgião, né? E depende da disponibilidade de materiais para fazer esse tipo de cirurgia. Uma vesícula também. No início da minha formação, antigamente eu lembro demais, até na minha residência, que quando você começava a laparoscopia, colocava a câmera, olhava, se a vesícula estivesse com colecistite grave, né, o próprio preceptor, que é o médico que orienta os outros médicos em formação, já dizia logo, abre o doente, tira os trocar, abre o doente que a cirurgia é aberta. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu já fiz casos, inclusive, de colecistite mais grave, com síndrome de Mirise, com uma inflamação, com uma fístula já, por exemplo, para o cólon, né? E eu fiz toda por vídeo, tirei a vesícula, mas obviamente a bariátrica me deu vamos dizer assim, a habilidade técnica de suturar, que eu acho que também tem as limitações, não só do material, mas do treinamento, não é nem habilidade, é treinamento. Do treinamento de fazer sutura intracorpórea, né? Então soltar, identificar o buraquinho no cólon, fazer a sutura daquele buraco sem precisar abrir o doente, né? Já tive caso de colecistite, inflamação grave da vesícula, que existia uma fístula pro colédoco, né? Então você tirar a vesícula, você conseguir suturar o colédoco, deixar um dreno vigiando aquela região. Então, existe realmente uma limitação tanto de material, mas também de treinamento do médico que está operando. Entendo, realmente. Aí a limitação, a experiência, o treinamento que teve para converter. Então, de uma forma assim geral, tirando as particularidades e as limitações, toda cirurgia que era feita antigamente aberta, abrindo com incisão grande, a princípio toda cirurgia dá para fazer, do abdômen que eu falo, dá para fazer laparoscópica, né? Dá. Hoje em dia, ao nível do abdômen, que é que eu posso falar que é a minha área digestiva, até
a maior cirurgia do aparelho digestível, a gastroduodenopancreatectomia, um Whipple, né? Que envolve a retirada ali da cabeça do pâncreas, envolve estruturas delicadas como a veia mesentérica, né? Envolve 3 anastomoses do pâncreas com o intestino, do estômago com o intestino, do cólon com o intestino. Dá para fazer por vídeo. Tem serviços especializados que fazem essa cirurgia por vídeo, esofagectomias por vídeo, né? Então, hoje em dia é possível, mas como eu falei, depende de um treinamento específico e de material para isso também. Acaba sendo uma cirurgia mais cara, né? Infelizmente não acessíveis a todos, né? Até o SUS, infelizmente o SUS, na nossa região, né, tirando o Hospital Regional do Cariri, que o governo do estado arca, né, com esse material, mas o SUS, de uma maneira geral, as cirurgias continuam sendo cortando, e não por vídeo, né? Entendi. Não é o ideal. Quando uma pessoa está precisando de uma cirurgia de urgência, por mais que tenha medo da cirurgia, o sofrimento, a dor que a pessoa está sentindo, a explicação do médico, ele aceita a cirurgia, a grande maioria. Quando é uma cirurgia eletiva, vem aquele medo, aquele receio, a pessoa não é obrigada a entender de medicina. Por exemplo, um cálculo na vesícula, a pessoa diz, mas eu vou ter que operar, eu queria um remédio. Eu queria um remédio para dissolver as pedras, e não existe esse remédio para dissolver essas pedras. Mesmo se existisse, elas voltavam quando terminasse de tomar o remédio, né? Então, eu gostaria que você falasse assim, qual o risco? É uma cirurgia clássica, uma cirurgia antiga, e mesmo por videolaparoscopia é uma cirurgia que não parece ter complicações mais graves na grande maioria das pessoas. Existe risco mesmo, real, mesmo numa pessoa saudável, que só tem mesmo a crise das dores das pedras da vesícula? Existe risco? Esse risco é calculado? Existe estudo? Existe, como eu sempre digo, para tudo na vida existe um risco, né? Não existe nada sem risco. Então, mas a diferença é que, assim, se o paciente não tem nenhuma doença grave, cardíaca, pulmonar, é um risco muito baixo, né? Nós estamos falando de risco de 0,3% de taxa de mortalidade. E o interessante, o risco, por exemplo, de uma bariátrica hoje em dia é de 0,5%. Até porque é uma cirurgia programada, né? Uma cirurgia maior, mas programada. Isso. Então, são as cirurgias que realmente, hoje em dia, têm riscos muito baixos. Até porque o trauma é muito pouco, né? O trauma tecidual é muito pouco. Esses riscos tão baixos, está relacionado sempre ao procedimento anestésico ou é também do procedimento cirúrgico em si? Envolve ambos, né? Envolve o procedimento anestésico, alguma reação alérgica que o paciente possa ter ao anestésico, embora os anestésicos atuais sejam muito seguros. Envolve também o risco inerente ao procedimento, a inflamação, por exemplo, de uma vesícula, né? A inflamação que o apêndice causa, né? Tem esse risco associado, né? E a própria anatomia do doente. Você está operando um paciente numa cirurgia, a anatomia do doente não é uma anatomia usual, uma variação anatômica. Isso pode, eventualmente, dificultar mais a cirurgia. E essa dificuldade, obviamente, leva a riscos, né? Então, a cirurgia, mesmo eletiva, ela tem riscos. Obviamente, eu sempre digo aquela história, o tempo de estrada conta muito, né? A experiência conta muito, de você estar sempre se atualizando e também do que você já viu, o que você já passou, né? Então é diferente. Muito bem. E assim, se essa cirurgia é feita na maioria das patologias, algumas pessoas têm uma dúvida, logicamente, como eu falei, ninguém é obrigado a viver lendo, estudando coisa de medicina, mas as pessoas pensam que a cirurgia por videolaparoscópica, por ser menos invasiva, faz as coisas pela metade. Isso não existe, né? É igual à cirurgia convencional. Eu acho bem interessante agora você ter tocado nesse ponto, Pérez, que o pessoal tem a mania de achar o seguinte, e tira a vesícula com as pedras do mesmo jeito que faz na aberta,
É a mesma cirurgia, é a mesma cirurgia. A diferença, se você tem pedra na vesícula, a vesícula que forma cálculo na maioria das vezes é de colesterol, essa vesícula é uma vesícula doente, ela tem que ser retirada, não adianta tirar só os cálculos. Você tem que retirar a vesícula para não formar novos cálculos. O que é feito na cirurgia aberta é feito na cirurgia laparoscópica. A grande diferença é o acesso, né? Você não precisa mais cortar a barriga, um corte grande na barriga embaixo da costela, se você pode fazer pequenos furos. É um trauma tecidual menor para o paciente. E a recuperação é mais rápida. Muito bem. E a questão do pós-operatório? A pessoa fica aquelas horas, 12, 24 horas no hospital, depois vai para casa. Existe um cuidado, existe uma dieta para a pessoa ficar fazendo em casa nos primeiros dias? Existe. Na realidade, depende de cirurgia para cirurgia, né? Uma vesícula, você dá alta, às vezes até no mesmo dia, se operar de manhãzinha cedo, no final do dia, em teste, você pode ir para casa se o paciente for rígido, mas normalmente o paciente fica 24 horas internado, e eu gosto normalmente de pedir que na primeira semana o paciente tenha uma dieta um pouco mais leve, né? Não adianta o paciente operar hoje de vesícula e amanhã ir para uma feijoada e literalmente, né, comer tudo. Não dá, né? Você tem que ter bom senso. A bariátrica não é nem pela questão da cirurgia em si, mas nós temos um paciente que tem um problema literalmente de relacionamento com a comida. É um problema que beira a dependência, né? Alguns neurônios, inclusive são os mesmos neurônios de ativação da cannabis sativa, da maconha, é o mesmo neurônio de satisfação da alimentação nos pacientes obesos mórbidos. Então, beira algo de uma dependência. Então, eu gosto de, no primeiro mês, de deixar o paciente numa dieta líquida, né? Até para disciplinar a vontade desse paciente. Não é porque a cirurgia não seja segura para eu começar uma dieta pastosa já com uma semana, mas eu acho que se o paciente tem um problema com comida, problema de relacionamento, dependência emocional para a comida, você faz uma bariátrica e depois, com uma semana, não, pode ir para a churrascaria e como que quiser. Então, você não quer se tratar. Se você tem um problema que é mental, você não está querendo se tratar. Então, eu gosto, no primeiro mês, de estimular aquele paciente, estimulá-lo a passar numa dieta líquida para exatamente forçar ele a se disciplinar. Ele entender que ele precisa de disciplina. Que ele está no corpo dele, mas não é o corpo dele que manda nele. Ele é que manda no corpo dele. Exato. Tem uma diferença. É mesmo. A ouvinte, ela pergunta a mesma coisa que eu perguntei ao professor Nélio Barreto. Ela diz assim, se após essa cirurgia, não sei se ela está se referindo à cirurgia bariátrica, o paciente pode comer normalmente? Acho que ela quer se referir a longo prazo, né? Pergunta se vai sentir dor se comer bem, se vai sentir alguma coisa estranha ao comer após a cirurgia bariátrica. Lembrar que o paciente que fez bariátrica, depois do período de adaptação, de 2 a 3 meses, ele vai comer normal. Passa o primeiro mês, passa o segundo mês, a partir do terceiro mês, de 60 dias em diante, ele vai comer normal como todo mundo. Agora, um normal moderado. Não dá para sair para jantar, por exemplo, e comer 8 fatias de pizza e 2 refrigerantes de 2 litros. E não passar mal, né? Não tem como, né? Então, é aquela história que eu falei. É uma mudança de hábito. Você vai poder comer uma fatia de pizza e tomar um copo de refrigerante? Eu prefiro, obviamente, orientar meus pacientes que fizeram bariátrica a tomar um suco com adoçante, né? Até porque é mais saudável. Sim. Eu não fiz bariátrica, mas eu mesmo evito tomar refrigerante. Tomo eventualmente, mas evito ao máximo. Chego num local, eu peço suco, né? E eu não fiz cirurgia bariátrica, né? Então, se eu for sair também, eu não fiz cirurgia bariátrica. Eu vou comer 4, 5 pedaços de pizza? Se um resolve, no máximo 2, para que mais do que isso? Então, é uma questão realmente, não é a cirurgia. Depois da cirurgia, você pode comer o que você quiser. A cirurgia não vai lhe impedir isso. Ela vai lhe restringir para você não comer a quantidade exagerada que você comia antes. É diferente.
E a gente recomenda que você mude seus hábitos, exatamente para não reganhar peso, né? Mas o fato de ter tirado uma parte do estômago, há necessidade de suplemento vitamínico para a vida toda? A gente sempre pede para o paciente que faça bariátrica, independente da técnica, bypass ou sleeve, que ele tome um complemento vitamínico, principalmente no primeiro ano, que ele está perdendo peso. Quando você perde peso, você perde gordura, que é o principal, que é o que você tem mais, mas você perde proteína, você perde vitamina. Então é bom fazer tanto um acompanhamento com o endocrinologista, com o seu cirurgião bariátrico, com o nutricionista, e fazer a reposição de vitamina. Tem gente que não fez cirurgia bariátrica e tem deficiência de vitamina e não toma vitamina, né? É verdade. Mas essas vitaminas, elas são via oral ou tem alguma que precisa ser injetável? Não, tudo via oral. Ótimo. Antigamente a vitamina B12 era injetável, né? Hoje não há necessidade, hoje é tudo via oral. Até porque hoje em dia a cirurgia que é mais realizada, que é o sleeve, não tem mais aquele desvio intestinal que o bypass tem, né? Então, em tese, você tem uma chance menor de fazer deficiência vitamínica do que no bypass, do que no sleeve em relação ao bypass. O bypass você tem uma chance maior de fazer deficiência de vitamina. Mas mesmo a bypass só precisará ser injetável se cair a vitamina B12 no Isso, sangue? se você tiver uma queda muito grande e precisar repor de forma aguda, rápida, aí a via injetável é melhor. Mas se você... É a mesma coisa que o paciente que tem uma diarreia e faz uma desidratação, né? Se for uma coisa leve, você pode repor só com líquido em casa. Se for uma coisa grave, uma criança que está bem desidratada, correndo risco de vida, você vai ter que repor de forma injetável, porque é mais rápida. Muito bem, então vamos para mais um apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois, mais informações valiosas do doutor Nélio Barreto, cirurgião laparoscópico, bariátrico, cirurgião geral. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu estou aqui com Paulo Sérgio, conduzindo o programa Dicas de Saúde. Daqui a pouco a missa, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Pois é, o coronavírus ainda está aí. Infelizmente ainda está aí, a vacina é nossa esperança. Mas uma boa notícia é que, ainda não por causa da vacina, porque apenas 1,67% dos brasileiros se vacinaram. Muito pouco, né? 1,67%. Alguns estados, como nosso Ceará, não chega nem a 1 e pouco, é menos de 1%. Mas aquela segunda onda pesada que aconteceu em todo o Brasil, inclusive no nosso Ceará, ela perdeu força, graças a Deus. Os dados de ontem, a gente pode comprovar isso, né? Se, vamos dizer, por dia, infelizmente, ainda tem um falecimento de 1.014 pessoas por dia, em média, semana passada era mais, era 1.050, quer dizer, caiu um pouco. Como também o número de casos. Se o número de casos por dia é uma média de 43.600, semana passada era 51.400. Então, está começando a diminuir novamente no Brasil o número de casos e os números de mortes. No Ceará também, viu? Ceará também, uma média de 15 mortes dia. Semana passada era 22, então houve uma queda de 34%. Número de casos estabilizado, mas também com uma leve queda. E aqui no nosso Juazeiro, houve 2 mortes essa semana. Semana passada foram 5. Então, também uma diminuição. Número de casos, uma média de 20 casos novos por dia. Semana passada, 23. Então, também houve uma quedazinha de 13%. Então, isso é um alento, isso é uma esperança, junto com a vacina. A vacina que, como eu falei, já 3.550.000 brasileiros receberam. Alguns receberam já as 2 doses, a maioria só uma dose. O tipo de vacina, toda vacina é importante, mas tem uns que dão uma imunidade maior, mas elas infelizmente estão em menor número,
porque o mundo todo quer essa aqui, que dá uma imunidade maior e tem que ter uma barganha, né, um poder de compra grande. Competir com os Estados Unidos, competir com a Europa não é fácil, né? Mas está chegando. Segunda-feira mesmo vai chegar aqui no Cariri mais vacinas. E aí os grupos prioritários, que são os profissionais de saúde, os idosos e os que têm doença crônica, vão ser contemplados. Depois, devagarzinho, os outros também. A vacina não deve ser dada em criança, não existem estudos em crianças. Graças a Deus, criança, quando pega essa doença, raramente complica, raramente há mortes em crianças e adolescentes, muito raramente. Então a vacina é para quem tem mais de 18 anos. Não há muitos casos nem de morte, nem de casos mesmo em crianças e em jovens, né, em adolescentes. Então dá uma certa tranquilidade de vacinar mesmo os adultos e os idosos e os doentes de qualquer idade. E quando a gente conseguir vacinar 60% a 70% da população, vai demorar um pouco, vai demorar um ano, mas vai chegar esse dia, a doença será controlada, se Deus quiser. Um ouvinte disse que seu filho de 40 anos, doutor Nélio Barreto, fez 2 cirurgias que precisaram ambas abrir a barriga. Uma foi da vesícula, a outra foi de apendicite. Então, provavelmente, uma de emergência e uma de urgência, né? As duas, a barriga voltou a abrir. Ele teve complicação e teve que retornar ao hospital nas 2 cirurgias. Ela pergunta o que pode ter acontecido com ele para nas 2 cirurgias. É um problema dele ou um problema inerente à própria cirurgia? Todas as duas, pelo que a ouvinte está falando, né, foram processos infecciosos, né, a colecistite e uma apendicite, né? Então, lembrar que uma doença infecciosa é uma doença, às vezes, um pouco mais difícil de tratar. É uma doença que pode fazer a formação de abscesso, de pus. Mesmo depois de retirado um órgão, ele pode ter a formação de pus dentro da barriga, né? E haver uma necessidade de uma reoperação, de uma reintervenção, né? Mesmo lavando bem o abdômen. Então é algo que pode acontecer mesmo, né? A gente espera e reza para que isso não aconteça. Faz antibiótico, às vezes deixa um dreno, né? Mas é algo que pode acontecer. Pode acontecer, mas ainda bem que tem tratamento previsto, né? Os médicos sabem como abordar os pacientes que têm complicações pós-operatórias, seja imediata ou seja depois de algum tempo. As cirurgias para corrigir esses procedimentos, você já deixou claro aqui que tudo na vida tem risco, e eu concordo, até viver é um risco, até ficar dentro de casa, né, cair o teto, ou fazer uma viagem para seja qual onde for, de ônibus, de carro, de avião, sair na rua, tudo na vida tem risco. Mas eu queria só perguntar assim, você faz uma cirurgia relativamente rápida, sem uma programação como uma apendicite aguda. Aí depois vai ter que fazer outra para corrigir algum problema. O risco é menor ou é maior do que na apendicite aguda? Lógico que isso depende da condição do paciente, como o paciente esteja, né? Mas, via de regra, uma intervenção, o risco é um pouco maior, sim, né? Porque normalmente existe uma tendência do paciente estar mais debilitado por causa da primeira cirurgia. Isso. Né? Ele não se recuperou ainda totalmente. Então o risco é maior. Mais necessário. Pior mas... é você expor a paciente a um óbito. Então você tendo como fazer alguma coisa, deve ser feito e rápido, né? Complicação, eu sempre gosto muito da frase de um professor meu que diz o seguinte: cirurgião que diz que não tem complicação, das duas uma. Ou ele não opera, ou ele é mentiroso. Né? Então não tem cirurgião que não tenha complicação. Complicação é inerente ao procedimento cirúrgico. Lógico que quando você vai ficando mais experiente, as complicações tendem a diminuir. É a tal da curva de aprendizado, né? Você já fica com mais conhecimento, mais bagagem para tentar já se antever as complicações. Mas elas acontecem. E o importante é o quê? É tentar identificar de forma
precoce e tratar o mais rápido possível, né? Então, toda complicação envolve a questão de um tratamento precoce. Quanto mais rápido você tratar e mais efetivo, né? Mais resolutivo tende a ser. Doutor Nélio, eu atendo pessoas da área do aparelho digestivo, muita gente com doença do refluxo, hérnia de hiato. Aí quando surge uma crise que a gente diz, não, isso aí não está parecendo muito do refluxo, vamos fazer uma ultrassonografia abdominal e acusa os cálculos na vesícula ou no colédoco, a gente diz que é cirúrgica, aí a pessoa diz assim, então eu posso aproveitar para corrigir a hérnia, eu posso aproveitar para fazer a cirurgia anti-refluxo que o senhor falou naquele tempo, eu posso fazer na mesma cirurgia as duas, vesícula e refluxo, vesícula e hérnia. Na videocirurgia laparoscópica, isso tem mais limitação do que na cirurgia geral? Ou isso também é possível na laparoscópica? É possível sim, né? É possível fazer. Lógico que a gente tenta evitar a mistura de procedimentos, principalmente um procedimento limpo com um procedimento infectado. Então o paciente tem um apendicite, já que eu tenho um apendicite, não dava para corrigir a hérnia de hiato também junto? Não dá. A apendicite é uma doença infecciosa, né? Pus. Eu não posso mexer em outro local para duas cirurgias limpas, não contaminadas. E se o tempo da cirurgia também, o tempo de mesa cirúrgica não for muito grande, dá para fazer. Então a bariátrica, às vezes o paciente está com bariátrica, está com pedra na vesícula. Aí o paciente me pergunta, dá para fazer as duas cirurgias? Normalmente dá, mas depende do tempo. Se por um acaso, por uma, vamos dizer assim, uma dificuldade técnica maior, um fígado mais pesado, muita gordura intraabdominal, uma dificuldade maior de fazer a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica se estendeu mais do tempo normal de vamos lá, 1 hora, 1 hora e meia, e por algum motivo a cirurgia demorou 4 horas. Então a gente posterga a cirurgia da vesícula para um segundo tempo, né? Para exatamente tirar o paciente mais cedo da mesa, para diminuir o risco de uma trombose venosa profunda, de uma rabdomiólise, né? Então, obviamente, também existe essa peculiaridade. Dá para fazer, mas depende, obviamente, do tempo cirúrgico, depende das condições da cirurgia inicial. Por isso que até a perda de peso antes da cirurgia bariátrica até ajuda e diminui o risco de complicação. Pronto, em cima do que o Dr. Nélio Barreto está falando, eu vou fazer uma pergunta. Ele falou agora algo sobre antes da cirurgia, falou também do pós, que é importante, o pós-operatório, a alimentação, uma dieta que não seja pesada, que não seja um churrasco, seja uma dieta líquida ou pastosa depois. Agora, no pré-operatório, existe realmente regras fixas ou depende do tipo de cirurgia para a dieta zero, para não comer antes da cirurgia, embora na cirurgia de emergência a pessoa tem comida e mesmo assim tem que operar. Existe uma necessidade de perder peso antes da cirurgia bariátrica? Isso ajuda no resultado da cirurgia ou não? Existem trabalhos comprovando que a perda de peso pré-operatória não só facilita a cirurgia, isso eu já falei, ela torna a cirurgia mais fácil, porque o abdômen fica mais flácido, fica mais fácil de operar, mas não só isso. A perda de peso pós-operatória é um dos fatores preditivos. Se aquele paciente que consegue perder peso, normalmente tem um resultado final melhor do que aquele que não consegue perder peso. Até como mostra a aderência do paciente àquele tratamento. Então, realmente existe isso, não só de segurança, de uma segurança maior antes da cirurgia. Lógico, não é todo paciente que vai precisar perder peso. Tem aquele paciente que tem obeso light, né? O paciente tem de 35 a 39 com comorbidade, ele não tem uma necessidade maior de perder peso, não, pela cirurgia. Mas seria bom perder pela questão do que eu acabei de falar, que normalmente aqueles pacientes que conseguem perder têm um resultado final melhor. Perdem mais peso e evitam o reganho de peso. Isso já tem trabalhos mostrando isso. Exato.
Onde doutor Nélio pode receber uma pessoa que se interessou de pegar mais informações sobre cirurgia bariátrica, cirurgia geral, mas essa bariátrica que você fez bem ênfase hoje aqui, onde atende, consultório, telefone, endereço? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: agora nós vivemos no mundo digital, né? Então eu atendo fisicamente na Rua São José, na Clínica Núcleo, mas tem o meu Instagram, que a pessoa pode também mandar mensagem, dr.nélio Barreto, tudo junto, né? dr.nélio Barreto, que no Instagram você pode mandar mensagem, eu passo os telefones de contato, né? DDD 88 9956 1080, que também é o WhatsApp, que é do consultório. E através da consulta a gente vai avaliando cada caso, né? Tentando individualizar qual é o melhor tratamento para cada um. Muito bem, então, doutor Nélio, o horário já está começando a passar e daqui a pouco a missa, mas eu queria que você, nas considerações finais e gerais, falasse sobre a obesidade. A obesidade que tem tratamento clínico. Quando há um resultado bom, a pessoa não vai, logicamente, para cirurgia nenhuma, mas que tem como um resultado bem animador a cirurgia bariátrica. O que falar para as pessoas obesas? Mais do que a pessoa que só está com uns quilinhos a mais, que esteticamente não está gostando do seu corpo, mas aquelas que têm um peso realmente acima e que tem algum risco de vida por isso, ou seja, obesidade mesmo, grau 2, grau 3. O que falar para essas pessoas? O que é que elas devem fazer? Como elas podem se ajudar? E para tirar também o medo dos procedimentos cirúrgicos que muita gente tem. Antes de mais nada, agradecer, professor Pérez, pela essa manhã de domingo, da gente poder ajudar também, que quando a gente passa informação, a gente ajuda, né? Então, antes de mais nada, agradecer e dizer que a obesidade ela é uma doença realmente de difícil tratamento. Não é fácil tratar obeso, não. Mais ainda, não é fácil ser obeso, né? É algo complicado. Mas nós temos que lembrar que isso não tem nada a ver com estética. Obesidade não é cirurgia da obesidade não é cirurgia plástica, não. É uma questão realmente de necessidade, né? Então, lembrar que esse tratamento não é um tratamento de uma pessoa só, não é um tratamento de um procedimento só. Não é só fazer a cirurgia bariátrica. É um tratamento multidisciplinar. Envolve multidisciplinar, são vários profissionais. Começa com endocrinologista, nutricionista, naqueles casos que psicólogo, naqueles casos que não conseguem resolver, que o endócrino vê que realmente chegou um nível que não dá mais, né? Que o próprio paciente entende isso, que ele não, as opções terapêuticas acabaram. A gente tem a opção da cirurgia também, né? Existe essa opção da cirurgia também. Então nós temos sempre que lembrar isso. É mais uma opção. Nós não viemos, a cirurgia bariátrica não veio tomar espaço de ninguém. Ela veio agregar mais um tratamento a um paciente tão sofrido psicologicamente, por não se adequar à sociedade, né? Tão sofrido, tão discriminado também socialmente, né? De não ter espaço para o gordo, cadeira para o gordo, né? Então, existe um tratamento para isso. Não é só uma questão realmente... É uma questão social. É uma questão de saúde, é verdade, mas é uma questão social. Tem jeito, né? Procura os profissionais, começa com o endócrino, com o nutricionista, e nos casos que não resolverem, a gente está com mais uma opção de ajudar. Que é a cirurgia bariátrica. Você falou agora em endócrino nutricionista, eu lembrei de uma coisa que está acontecendo muito nos tempos de hoje. É o papel do nutrólogo. A gente sabe que a nutrologia surgiu por uma necessidade, pacientes internados na UTI, com desnutrição, e aí o nutricionista não tinha formação para fazer aquelas alimentações parenteral e enteral,
o próprio intensivista era que tinha que fazer essas formulações, e aí surgiu a nutrologia. Um grande exemplo na nossa região é o Dr. Thales Aníbal, né? Nutrólogo, Isso. intensivista. Infelizmente é como se fosse uma especialidade da moda, e muitos jovens médicos fazem um curso e já diz que é nutrólogo. Verdade. O nutrólogo, ele entende muito dessa parte metabólica, porque tanto na obesidade como na desnutrição existe um metabolismo alterado. Qual a diferença? O que você pode falar sobre isso? O nutrólogo, o endocrinologista e a nutrição. Quem deve ir para quem? Eu acho, professor, eu sou uma pessoa que eu gosto, na realidade, de pensar que, assim, quanto mais gente ajudando, melhor. Melhor. Né? Eu tenho essa percepção. Então, quanto mais olhares especializados sobre um doente, no meu ponto de vista, melhor. Mas isso tem que funcionar de forma disciplinar. Não dá para o endocrinologista estar brigando com o nutrologista. Não, é um ligar para o outro. O que é que tu pode fazer? O que é que eu posso fazer? E dar-se as mãos e tentar ajudar. O problema é como você mesmo disse, professor. Virou uma moda e muita gente faz um curso de final de semana e acha que com isso já pode virar um nutrologista, né? Então, é importante também, eu acho que quem puder entrar para agregar, para somar, é importante, no meu ponto de vista. É uma especialidade agora que é reconhecida, né? Então, se puder ajudar, puder agregar, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, é algo a mais, né? Ajuda, é mesmo. Está conosco a Osana Ribeiro. Bom dia, Osana. A Ana Maria da Silva, bom dia. Ela diz, bom dia, meu doutor Nélio, homem de Deus. Doutor Nélio, como a Ana Maria falou, você é um homem de Deus, somos homens de Deus. A fé é muito importante nessas horas, né? Tanto para se submeter a uma cirurgia que a pessoa vai para o procedimento com medo, como para ter aquela coragem de mudar costumes, hábitos de vida e reeducação alimentar. A fé em primeiro lugar, não é isso? Não tenha dúvida. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Da mesma forma que o homem é um ser social, tem que viver em sociedade, não dá para viver em sociedade de forma salutar, saudável, sem acreditar em Deus. Pessoa que não tem fé, que não acredita em Deus, no meu ponto de vista, é uma pessoa que é triste, é vazia, né? A gente tem que ter uma finalidade. Sem fé, sem ter a consciência de que tem um ser maior que cuida de nós, né? Que a gente nunca está literalmente solto na vida, né? Nós temos sempre Deus e os seus prepostos cuidando da gente, né? Isso nos dá uma tranquilidade maior de seguir em frente, né? Mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de dor, saber que eu não caminhei só, né? Se eu consegui ir em frente foi porque eu sei que tinha alguém me ajudando, né? Que tinha Jesus me ajudando a seguir em frente. Isso aí não tenha dúvida. Há 2 anos atrás, quando o Dr. Nélio veio aqui no programa Dicas de Saúde, ele falou dos resultados das cirurgias. Foi mesmo na época que ele estava começando a fazer mais a sleeve, e eu agora tenho uma experiência bem maior com a cirurgia sleeve, que é a gastrectomia vertical, né? Isso. Como estão os resultados? O que você pode nos dizer da sua experiência, você e a do Dr. Felipe Rolim, como está a cirurgia bariátrica aqui no Cariri? Graças a Deus, as cirurgias bariátricas estão transcorrendo bem, né? Tanto eu quanto o Felipe, né? Nós, vamos dizer assim, temos qualificação técnica para fazer a cirurgia. A preocupação é quando chega alguém que não tem qualificação técnica para fazer, né? A preocupação da gente é essa, na realidade. Então, graças a Deus, as cirurgias estão transcorrendo bem, a grande maioria dos doentes estão sendo beneficiados, né? E a ideia, acredito que seja essa, como eu falei agora, agregar, né? Quanto mais gente de qualidade técnica agregando e ajudando, né? Melhor para os pacientes, essa é a ideia. Eu atualmente, como eu lhe falei, eu comecei aqui em 2006, né?
Temos mais de 300 pacientes operados. No início eu operava mais bypass, né? Hoje eu sigo uma tendência mundial, né? Eu opero mais a gastrectomia vertical, porque é uma cirurgia mais fisiológica. Opero ainda um ou outro caso do bypass, mas desses 300 pacientes, 250 são bypass meu. Hoje 50, esses últimos 50 são dos últimos anos, né? Que são a gastrectomia vertical ou sleeve. Ela é mais fisiológica e tem a mesma potência metabólica, né? Tem vários trabalhos mostrando isso. Então, obviamente, se a gente puder fazer algo mais simples para o doente, né? Em tese com menores riscos, em tese é melhor. Eu tenho testemunho na minha família, você e o Dr. Felipe Rolim já fizeram a cirurgia bariátrica, pessoas da minha casa, parentes de terceiro grau, com resultados excelentes. Então a gente fica muito feliz aqui no Cariri, a gente ter essa modernidade, porque era uma coisa de televisão. A gente ligava a televisão e via o povo falando de cirurgia bariátrica como uma coisa bem distante. E desde 2006, Dr. Nélio Barreto fazendo cirurgia bariátrica aqui no Cariri. E quando uma coisa dá errada, todo mundo fica sabendo. Quando acontece uma confusão, ruim, um desfecho desfavorável, a imprensa sabe logo. Então, se está tudo em paz, é porque está dando certo. O ruim é porque, na realidade, prejudica, inclusive, os outros serviços, prejudica os outros doentes que precisavam fazer a cirurgia e, por medo de um desfecho ruim, né, acabam desistindo de fazer. Então, a ideia é que dê certo para todo mundo. Existe espaço sempre para todo mundo. Né, exatamente para que cada vez mais os pacientes façam a cirurgia. Existe um censo brasileiro, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que fala que, infelizmente, só cerca de 1 a 2% de quem necessita fazer cirurgia bariátrica é que fazem. Né? Então, a grande maioria que tem necessidade não faz, infelizmente. Né? Ou por medo, ou porque não tem condição por um plano de saúde, né? E basicamente essa é a mensagem, né? Muito bem, resta agradecer a disponibilidade e agradecer a Deus pela inteligência, pela habilidade que colocou nas mãos do Dr. Nélio Barreto para operar tanta gente aqui no Cariri. A gente só agradece a Deus esse dom que ele lhe deu e agradece a você por ter vindo aqui passar tantas informações importantes. Eu que agradeço primeiramente a Deus por ter me trilhado, ter me ajudado a trilhar meu caminho até aqui, e agradeço ao amigo, né, colega de faculdade, de labuta, né, de cadeira de cirurgia, da gastroenterologia, e a todos que estão escutando, um bom domingo a todos, né? Obrigado, doutor Nélio Barreto, obrigado, Paulo Sérgio, e você, ouvinte, muito obrigado, viu? Na próxima semana estaremos aqui, se Deus permitir, com mais um assunto importante, mais uma campanha, mais uma doença a ser debatida e mais dados sobre esse Covid-19, as vacinas, etc. Então, estamos aqui para servir a comunidade. Um abraço para todos e uma semana cheia de Deus.